mais ou menos assim, que você acorda e você começa a pensar em tudo que você tem que fazer durante o dia, tudo que você tem que decidir, e que você já fica esgotada só de pensar em tudo que você tem que fazer, em todas as decisões que você tem que tomar o dia todo, sejam questões pessoais, profissionais, amorosas, de rotina, de autocuidado, qualquer coisa. Você já chegou nesse ponto? Eu já passei por isso várias vezes, de acordar e já acordar cansada porque eu tinha muita coisa para decidir. Além de decidir coisas que não eram necessariamente obrigação minha decidir, mas porque outras pessoas deixaram de decidir, eu tive que assumir essas decisões. Eu não sei com você, mas comigo eu ficava num nível de exaustão e numa canseira que toda vez que eu tinha que decidir alguma coisa muito legal para mim, algo que eu estava sonhando, desejando há muito tempo, eu desistia, porque eu já não aguentava mais. Era tanta coisa para resolver e havia dias que eu ficava assim, exausta. Eu não aguentava mais. Tinha dias de eu até chorar, de cansaço. E cansaço mental, sabe? Não era físico. Era de tanta responsabilidade, de tanta decisão que eu tinha que tomar. Eu não sabia o nome disso. Eu achava que era porque eu estava estressada, ou porque eu tinha pego muita coisa para fazer, ou que eu assumia muita coisa. Mas aos poucos eu fui lendo, estudando, e aí eu descobri que não é uma frescura isso, ou querer parecer para os outros que eu era muito importante e que tinha muitas responsabilidades. Nada disso. O nome disso, gente, é fadiga de decisão. É um cansaço mental tão intenso que ele aparece quando a gente tem que decidir. E para que essa decisão aconteça, tenha muitas escolhas. E que se você não fizer a melhor delas, você vai ter mais problema depois para resolver? Pois é. E tinha dias que eu ficava tão estressada com essas coisas que eu travava. Eu não conseguia resolver. E aí as coisas iam se acumulando. E as coisas que eu queria fazer para mim, aquilo que ia me dar prazer, aquilo que eu gostava, eu deixava para depois. Sempre para depois. E cada vez que eu fazia isso, apareciam mais coisas para decidir e coisas também que não eram minha responsabilidade. Mas, como outros deixavam de fazer, eu ia assumindo isso de uma forma silenciosa. Isso foi ruim para mim? Foi péssimo. E eu acredito que muitas pessoas como eu vivem isso. E aí vocês podem me perguntar, mas Cléo, como é que você fez para resolver? Primeiro eu fui entender o que estava acontecendo comigo, né? Então, uma das coisas que eu aprendi é que o nosso cérebro, ele tem uma capacidade muito grande de focar, de escolher, de planejar e de resolver. E quando ele percebe que ele vai ficar numa situação não muito confortável, o que ele faz? Ele automatiza as rotinas, ele funciona num modo padrão. E esses hábitos, eles vão se perpetuando, se perpetuando. E você entra num círculo vicioso que você acredita que a sua vida é aquilo. Já que as pessoas não resolvem, eu resolvo. Pelo menos eu tenho a sensação de que eu estou fazendo alguma coisa. Só que, o que acontece? Aos poucos, essas situações, esses hábitos, essa maneira de viver, ela vai nos adoecendo. Ela vai fazendo com que a gente perca a vontade de viver, a vontade de fazer coisas novas. A gente se acostume no reclamar, a gente se acostuma no dizer para os outros que a vida está difícil. Aí isso começa a afetar o nosso sono, a nossa capacidade de mudar, de tomar a decisão mais acertada na nossa vida. E aí você vai se acomodando naquela vidinha sem graça, mas sempre querendo mostrar para os outros que, nossa, você tem uma vida difícil, uma vida complexa, e você está sempre sorrindo para todo mundo. E as pessoas falam, nossa, olha quantas responsabilidades, olha quanta coisa que ela faz. Como é que ela dá conta de tudo isso? No fundo, você só está postergando um mal maior, que é se sentir sozinha, sem apoio, e dando para as pessoas uma impressão de que você é mais forte do que você na verdade é. Mas, e aí, Cléo, como é que você resolveu isso? Bom, eu fiz assim. Eu comecei primeiro reduzindo a minha opção de escolha. No momento de escolher a roupa, eu não ficava
parada na frente do guarda-roupa escolhendo qual roupa eu vou vestir. Não, eu simplesmente colocava na minha cabeça, eu preciso de uma coisa básica para que eu me sinta bem, confortável e bem apresentada. Pronto. Sobre comida, eu comecei também a ter menos opções. Opções mais saudáveis, opções melhores e mais fáceis de fazer. Porque assim eu economizava tempo e dinheiro. E comecei a repetir esse padrão. Com o tempo, as coisas foram melhorando. E uma outra coisa que eu comecei a fazer foi, se aquilo que eu tenho que resolver não é a minha obrigação de resolver, eu devolvia para o outro. Pequenas decisões fazem com que você mude a sua maneira de enxergar a vida, de aproveitar o tempo, de se reconectar com você mesmo, de ter tempo para você se cuidar, tanto física como emocionalmente, como espiritualmente. Então, às vezes, você está num momento da sua vida em que você acha que você tem que resolver tudo, que você tem que tomar todas as decisões, que você tem que fazer todas as escolhas. Será que você precisa fazer todas elas? E começa a escrever num papelzinho o que é, de fato, assuntos que você precisa decidir, assuntos que outros podem decidir e que assuntos você pode compartilhar a decisão com alguém. Depois que você colocar isso no papel, eu tenho certeza que você vai tomar consciência do que você está fazendo na sua vida. Será que você está fazendo como eu fazia antes? Que tomava tudo para mim porque eu achava, ou porque as pessoas não assumiam o que elas tinham que fazer, ou porque eu queria que tudo acontecesse do jeito que eu imaginava na minha cabeça. Então você está nessa fadiga de decisões porque você não tem outra opção, porque você se coloca nesta opção, ou porque você não sabe compartilhar as decisões na sua vida. Decidir e que você tomou para você, e aquilo que você pode compartilhar essa decisão. Depois que você escrever isso, pensa como é que você pode mudar. Que passos? Será que os passos que eu te ensinei vão te ajudar? E por onde você pode começar? Pedindo ajuda para decidir com quem divide a vida com você. Depois, identifica aquilo que você tem decidido, mas que não é você que tem que decidir. E devolva para a pessoa que tem que decidir. E aí você vai ver que o que fica para você é bem menos do que você tem carregado. E aí eu tenho certeza que a sua vida vai melhorar.